Felipe Massa versus a FIA. O julgamento começou. O piloto brasileiro com 11 vitórias e um vice-campeonato aciona nos tribunais da Federação Internacional de Automobilismo. O que ele quer, o que ele não quer, quais são os argumentos sobre a mesa de um lado e de outro e quais os resultados possíveis desta história. E para quem não faz a menor ideia do que estamos falando e o que aconteceu lá no já distante ano de 2008 na pista e em 2009 nas investigações conduzidas, um breve resumo. Também, é claro, para a galera que lembra, mas não lembra dos detalhes. É disso que a gente vai falar hoje no Splash and Go, num vídeo extra de domingo. Vamos lá! You can't handle the truth! Vamos por partes, como já diria Jason com sua serra elétrica. Vou montar para você um quebra-cabeça com os elementos presentes e no final vamos raciocinar. Além de hoje acompanhar a Fórmula 1 profissionalmente, este é o meu trabalho. Eu sou advogado formado há 19 anos com 15 de atuação em empresas e escritórios. E embora o tema seja levado aos tribunais na Inglaterra, numa legislação diferente daqui, há coisas no direito, como em outras matérias, engenharia, nutrição, medicina e etc., que são princípios gerais. Se aplicam em qualquer lugar do mundo, sob qualquer jurisdição. E o primeiro tópico? O campeonato de 2008 da Fórmula 1 foi disputadíssimo, como havia sido já o de 2007. Ferrari e McLaren alternavam forças. Massa tinha tido um bom ano em 2007, colecionou vitórias, mas na parte final do ano, a Ferrari acabou priorizando Kimi Raikkonen, que estava mais próximo da dupla da McLaren, estes bem nivelados na briga pelo título. No finalzinho do ano, Massa trabalhou por Raikkonen e o finlandês acabou sendo campeão. As coisas seriam diferentes no ano de 2008. Felipe se impôs como líder dentro da Ferrari e no seu melhor ano de pilotagem. Não deu outra alternativa à Ferrari senão devolver o favor e colocar Raikkonen então para trabalhar como ala e escudeiro do brasileiro. E o melhor ano de Felipe na Fórmula 1 não passou a salvo de erros. Inclusive, vamos puxar aqui já uma janela e explicar que ninguém é hater de Felipe Massa aqui. Ninguém está descredibilizando o piloto incrível que ele foi na Fórmula 1. É importante explicar isso num mundo atualmente dividido entre ou você é hater ou você é fanboy. Mas há muito mais camadas entre uma coisa e outra. Felipe teve seu melhor ano de pilotagem e teve diversos erros, assim como seu adversário no campeonato, Lewis Hamilton. Os dois tiveram momentos incríveis, os dois cometeram erros que atrapalharam sua trajetória ao campeonato, em medida tão parecida que chegaram no final do ano muito próximos. E cometeram os dois tantos erros que alguém correndo por fora, Robert Kubica com uma BMW Sauber, venceu a corrida e em dado momento era líder na tabela de pilotos. Massa rodou sozinho, caiu pro fundo na primeira corrida em Melbourne, veio recuperando o terreno, mas abandonou com uma quebra de motor. Na segunda corrida, na Malásia, liderava, tomou uma ultrapassagem nos boxes do companheiro Raikkonen, rodou sozinho e perdeu ali um segundo lugar e, portanto, jogou 8 pontos fora. Numa corrida sob chuva em Silverstone, dia que Hamilton teve uma vitória avassaladora, rodou 5 vezes e teve um resultado ruim. Nesse dia, inclusive, Barrichello foi terceiro colocado com aquela pobrezinha daquela Honda. Ele também liderava sob chuva em Mônaco quando passou reto na Saint-Denis. Nesse dia, Hamilton venceu a corrida. Depois teve uma cruel quebra de motor na Hungria a 3 voltas do final, depois de fazer uma das largadas mais incríveis, na minha opinião, da história da Fórmula 1. Hamilton, por sua vez, adversário de Felipe no campeonato correndo pela McLaren, teve um ano praticamente todo ele à sombra do desastre que tinha sido o fim do ano de 2007. O mais difícil ele fez, que era bater Fernando Alonso, um bicampeão que tinha vindo para ser primeiro piloto na equipe, e colocou tudo a perder na China, atolando o carro na entrada dos boxes. Isso depois de esticar sua permanência na pista por um tempo injustificável, a ponto de aparecer a lona no pneu de seu carro. 2008 era, portanto, por um lado, a chance de título que Felipe sempre buscou,
E para Hamilton, a chance, por sua vez, de uma redenção, de apagar aquela lembrança ruim quando um campeonato poderia ter ido para sua mão no seu ano de estreia. Nenhum dos dois, àquela altura, tinha um campeonato mundial para chamar de seu. Hamilton bateu sozinho em Mônaco e precisou contar com um safety car para voltar para a corrida. Essa que eu comentei, ele venceu. Em Montreal, encheu a traseira de Raikkonen, que parou por uma luz vermelha na saída do pit lane, e com isso também ficou ele fora da corrida. Em Spa, numa briga furiosa com Raikkonen nas últimas voltas, cortou uma chicane, foi punido e perdeu uma vitória, que acabou indo inclusive para as mãos de Felipe. O campeonato chegaria para decisão aqui em São Paulo, Interlagos, mais nas mãos de Hamilton do que na de Massa, que precisava de uma combinação complicada de resultados: vencer a corrida, contar que Hamilton não fizesse mais do que um sexto lugar. A vitória valia 10 pontos, o sexto lugar valia 3. Com essa combinação, eles empatariam, mas Massa, com uma vitória a mais, levava no desempate. Portanto, a desvantagem do brasileiro na última corrida era de 7 pontos. Com uma vitória valendo 10, se há de convir comigo, não era pouca coisa. E o resultado dramático a gente sabe. Numa decisão de campeonato incrível de arrancar os cabelos, Felipe foi campeão por 37 segundos. Porque nesse período, ele cruzou a linha de chegada em primeiro e Hamilton lá atrás era sexto. Mas na última curva da última volta da última corrida, na freada para a junção, uma curva à esquerda em que depois dela você crava o pé no acelerador e só vai tirar depois da bandeirada, ele alcança a Toyota de Timo Glock, que tinha preferido não fazer pit stop, e, como a chuva apertou, acaba na última volta se arrastando a ponto de ser alcançado. Com isso, ele volta para a quinta posição, consegue o resultado necessário e era campeão. Massa, com a nobreza de um verdadeiro esportista, aceita a derrota, comemora a vitória, faz um discurso emocionado na coletiva, agradece a equipe e diz: vencemos juntos, perdemos juntos, vamos continuar no ano que vem. Hamilton, por sua vez, comemorou o fim de papo, seguiu a vida e a Fórmula 1 se reencontraria para a temporada de 2009. Mas havia algo pairando nos bastidores da Fórmula 1 que nós, público de réis mortais, não sabíamos. Em 2008, a Renault tinha a dupla Fernando Alonso, espanhol vindo da McLaren depois de um ano tempestuoso com Hamilton, que levou o seu patrão Ron Dennis a conversar com o Briatore e fazer uma troca. Vinha Heikki Kovalainen da Renault para substituir Alonso e ia Alonso para lá para substituir Kovalainen. Não era o plano original. Alonso vinha para uma era na McLaren. Só que as brigas com Hamilton inviabilizaram aquela atmosfera. Nelsinho Piquet fazia seu primeiro ano na Fórmula 1 e vinha sendo naturalmente eclipsado por um bicampeão, que apesar de uma pessoa difícil, é um dos maiores pilotos da história. Não dá para tirar isso do Alonso. Ele tinha assinado para ser reserva na Renault ao longo da temporada de 2007, no final de 2006, depois de ser vice-campeão na GP2, perdendo para Lewis Hamilton. O acordo era ser reserva em 2007, subir para titular em 2008. Nelsinho seria, e ele disse isso em seu podcast, o Pelas Pistas, que ele faz junto com Christian Fittipaldi e o querido Thiago Alves, o substituto de Kovalainen correndo ao lado de Giancarlo Fisichella. Mas Alonso tretou na McLaren e então ele veio para a Renault e para lá foi Kovalainen. Ao longo do ano ele cometeu vários erros, andou, mas já era esperado menos do que Alonso e zerou nas 7 primeiras provas. Daí conseguiu um 7º lugar e seus primeiros pontos no Grande Prêmio da França em Magny-Cours. A pressão era enorme, inclusive também isso, palavras dele no podcast, e o foco era tentar segurar a vaga para 2009. Como bom resultado, ele tinha um pódio que conseguiu na Alemanha, em Hockenheim, dividindo inclusive a foto justamente com Massa e Hamilton. A Fórmula 1 chega então para a primeira corrida noturna de sua história nas ruas de Marina Bay, em Singapura. O circuito, em seu layout original bastante travado, era ainda pior do que hoje em dia para ultrapassar. No sábado, Alonso passa ao Q2, mas tem problemas na bomba de combustível e fica sem tempo. Ainda assim, vai à frente de Nelsinho, que tinha ficado no Q1. A Renault, equipe, sofria àquela altura pressão da fabricante, sua dona de mesmo nome, para que apresentasse
algum resultado que justificasse a permanência na Fórmula 1. Como contexto, lembre-se, o mundo vivia ainda a reverberação da crise financeira que começou em 2007 e continuaria em 2008, a famosa crise do subprime. E quando crises acontecem, a primeira coisa que as fabricantes presentes na Fórmula 1 pensam é onde cortar despesa na Fórmula 1. Em algum momento, em razão dessa crise, saíram da Fórmula 1 Toyota, Honda e BMW. A Renault parecia ser uma dessas. Então, a gestão da equipe, Flavio Briatore e o diretor técnico Pat Symonds sabiam que era importante apresentar alguma coisa vistosa para defender a própria continuidade do time. Alguém, então, tem uma brilhante ideia. E se de repente a gente fizesse um pit stop com um timing perfeito e aí fôssemos até o final de tanque cheio e pneu duro e numa pista difícil como essa de ultrapassar, tendo no comando do carro um bicampeão mundial, raposa velha, experiente, de repente conseguimos vencer. Ótimo, mas como fazer os carros saírem da nossa frente? Fácil, um safety car. Ué, mas safety cars são imprevisíveis? Nem sempre. O outro piloto da equipe, Nelson Piquet, foi então instruído a bater o carro numa curva específica do circuito, que não tinha grua para rápida extração da Renault e que, portanto, seria certeira a intervenção do safety car. Na volta de apresentação da corrida antes da largada, Nelsinho, inclusive, é flagrado por uma das câmeras, ninguém imaginava àquela altura, praticando o que viria a acontecer depois. Na corrida, o plano é executado perfeitamente. Alonso tinha largado em 15º, cruzou a primeira volta em 12º. Na nona, subiu para 11º e na volta 12 para nos boxes. Tem um longo pit stop, enche o tanque até a boca e calça pneus duros. Com eles e toda aquela gasolina, seria possível ir até o final sem mais paradas. Faltava agora acontecer alguma coisa para provocar um safety car. E alguma coisa aconteceu. Nelsinho bate, todo mundo para, Alonso ergue da ponta, não mais perderia. Vitória para o espanhol. Fim do ano, contrato de Nelsinho renovado, ele estava confirmado na Fórmula 1 para 2009, o assunto morreu. Na Fórmula 1, entretanto, corria um zum entre as equipes, achando muito esquisito que um carro, olha só, da mesma equipe que o vencedor, bateu e causou aquele golpe de sorte que era o necessário para o resultado acontecer. A entrada na hora exata que eles precisavam de um safety car. Mas o tema acabou ofuscado pelo final apoteótico e realmente espetacular do campeonato aqui em Interlagos. Em 2009, Nelson Piquet seguiria tendo um desempenho abaixo do esperado pela Renault e é avisado então, logo que acaba o Grande Prêmio da Hungria: você não continua com a gente. Na segunda-feira, dia seguinte, ele estava em Londres, reduzindo a termo, ditando uma delação e contando tudo o que sabia sobre o escândalo. O assunto não demoraria para explodir na etapa seguinte, quando a Fórmula 1 se reencontrou para o Grande Prêmio da Bélgica, que foi revelado, inclusive, no ar durante a transmissão da Rede Globo, ao vivo na corrida, por Reginaldo Leme, num furo internacional de reportagem. Só ele tinha história. Nelson tinha lhe relatado o que ia acontecer. A investigação conduzida pela FIA, que teve como faísca inicial a denúncia de Nelsinho, terminaria por punir Flavio Briatore, team principal da equipe, Pat Symonds, diretor técnico, isentaria Nelsinho por colaborar com as investigações e inocentaria Fernando Alonso de qualquer participação. E como toda a investigação, e eu vou colocar o link aqui para vocês do documento, foi emitido um relatório que, em tradução direta, diz: após a corrida, a corrida de 2008, a sequência de eventos descrita acima, que daria origem ao óbvio benefício à Renault F1 e ao Sr. Alonso, tinha levantado suspeitas e havia um grau de especulação de que o acidente do Sr. Piquet Jr. tinha sido deliberado, ou seja, proposital. Rumores continuaram a circular nas semanas que se seguiram à corrida. O pai do Sr. Piquet Jr., o tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, indicou em privado a um funcionário da FIA, ao que tudo indica, isso é comentário meu, provavelmente Charlie Whiting, que havia sido seu mecânico na Brabham lá nos anos 80, e que era diretor de provas da Fórmula 1 àquela altura, que o acidente tinha sido deliberado. Embora a essa altura o Sr. Piquet Jr. ainda estivesse sob contrato da Renault F1, e ficou entendido
dizendo que ele não estaria preparado para fazer uma declaração à FIA, ou seja, a denúncia. Quando isso aconteceu? Nas semanas seguintes do crime, em 2008. Isso diz o relatório publicado em 2009. A FIA, considerando a posição, concluiu que não tinha, àquela altura, provas suficientes para lançar uma investigação detalhada. Em resumo, o Sr. Piquet pai teria sentado extraoficialmente com a FIA, isso consta do documento, e dado uma especulada, uma sentida na temperatura da água. E a FIA, naturalmente, devolveu com: Isso é muito sério, hein, deputado? E era mesmo muito sério. E como diz o documento, lembre-se, o relatório final de investigação, como o Sr. Piquet Jr., sob contrato da Renault àquela altura, não estava pronto, disposto, não lhe interessava fazer uma declaração formal, a FIA não podia fazer nada. Ou formaliza, ou é um mero boato. E boato você não investiga, porque senão é você que fica parecendo que está perseguindo o pobre Briatore, o pobre Alonso, e etc. Afinal de contas, a FIA é uma federação internacional, não é programa da tarde de fofoca. Ou tem denúncia com provas, ou não tem nada. E por que não tinha uma acusação formal àquela altura? Porque àquela altura, no final de 2008, ainda interessava a Nelsinho Piquet continuar com uma boa relação com a Renault. Mas no dia seguinte do Grande Prêmio da Hungria de 2009, não interessava mais. E ele denunciou. Resultado: punido e banido da Fórmula 1 para sempre, Flávio Briatore. Punido e banido da Fórmula 1 por tempo determinado, que ele já cumpriu, Pat Symonds. Isento de qualquer acusação, Nelsinho por ter colaborado com as investigações. Inocentado, Fernando Alonso, que onde já se viu, nunca soube de nada. Pois bem, 15 anos se passaram. Em 2023, o tema reacende quando Bernie Ecclestone, ex-dono e todo-poderoso da Fórmula 1, já tendo vendido o controle da categoria para o grupo Liberty Media, deu declarações a um jornal comentando: "Para mim, Schumacher é o único heptacampeão mundial de Fórmula 1, blá blá blá." E trouxe um suposto fato novo. Fato novo este que está reportado no relatório publicado em 2009 e que talvez torne o fato não tão novo assim. Porque se o tal fato novo mencionado por Ecclestone numa entrevista em 2023 já estava contido no relatório de 2009, que eu imagino Massa e a Ferrari já leram, ele é novo, mas ele tem 14, 15 anos de idade. Já tá bem grandinho, já tá indo até na balada esse fato novo. Porque o relatório publicado em 2009 dizia que em 26 de julho daquele ano, Nelson Piquet pai procurou a filha para dizer que Nelson Piquet filho estava pronto para fazer a tal da denúncia. Daí pra frente, como eu comentei, seguiram as investigações e poucas semanas depois o resultado foi publicado. Pois bem, sim, a Fórmula 1 sabia. Sim, a FIA sabia. Sim, Massa e a Ferrari sabiam, porque eles também receberam o bendito do relatório. Não leram? Todo mundo sabia. Felipe Massa, então, ajuizou uma ação na Inglaterra contra a Federação Internacional de Automobilismo pedindo perdas e danos. As reportagens falam em 64 milhões de libras de indenização. Ainda segundo as reportagens, ele pede uma declaração por parte da FIA de que esta teria agido em desacordo com suas próprias regras e de que se isso, infração às próprias regras da FIA, não tivesse acontecido, a corrida em Singapura 2008 teria sido cancelada ou o resultado ajustado. E que com isso ele teria vencido o campeonato mundial de pilotos. Isso é o que se pede, é isso que os juízes darão ou não. É importante entender isso do ponto de vista do direito, porque se você pede, eu quero uma indenização, o juiz não pode te dar algo diferente disso. Portanto, de cara e de acordo com as informações que saem do processo, até porque a gente sabia pouco sobre o seu conteúdo, até que o julgamento tivesse começado, de cara já é bom avisar, não há hipótese de Hamilton perder o campeonato daquele ano, porque isto nem foi pedido. E ainda que tivesse pedido, e agora a gente vai entrar em outro ponto, não haveria precedente para que fosse dado. Nunca na história da Fórmula 1 uma corrida foi anulada, por nenhuma razão. E quando aconteceu algum tipo de infração técnica ou desportiva, pilotos e equipes foram desclassificados. E é aí que mora um dos grandes problemas para qualquer hipótese de anulação do resultado desta corrida. Que note, aparentemente não é o que Massa pede. Massa, atenção ao que eu estou dizendo, pede uma indenização pelo resultado não ter
sido anulado. Ele não pede a anulação do resultado. É aí que se funda seu pedido, porque eles sabem que não há precedente para anular o resultado. Mas vamos enfrentar a questão, porque com certeza isso será comentado aqui embaixo. Anular os resultados puniria os infratores, Pat Symonds, Briatore, a equipe Renault e o corredor X, porque ele foi inocentado, mesmo com o beneficiário parece que não é com ele, mas também puniria todos os pilotos que terminaram aquela corrida, Felipe Massa incluso, e que não tiveram nada a ver com a trama. O Código Desportivo Internacional da FIA de hoje e o vigente à época tem a previsão: desclassificação, perda do resultado, perda da premiação, perda dos pontos, banimento por X corridas, mas nenhuma das hipóteses traz a previsão de anular uma competição de cabo a rabo, de cima a baixo, eliminando os resultados e os pontos obtidos no campeonato de pilotos e no de construtores de partes que não tem nada a ver com o peixe. Porque Nico Rosberg foi o segundo, Lewis Hamilton foi o terceiro, Timo Glock foi o quarto, Sebastian Vettel foi o quinto, Nick Hyde foi o sexto, David Coulter foi o sétimo e Kazuki Nakajima o oitavo. Estes os que pontuavam. Ainda assim, há resultados válidos, porque a gente sabe que quem não recebe ponto ainda guarda aqueles resultados como desempate. Hoje em dia, um décimo, 11º, 12º, na época um nono, um décimo, 11º, todos os resultados valem. Então, além desses pilotos, todas essas equipes, McLaren, Williams, Toyota, BMW, Sauber, Toro Rosso, seriam punidas por fato de terceiro que não tem previsão no regulamento de acontecer. E, repito, Massa não pede isso, mas num exercício aqui argumentativo, se Alonso fosse desclassificado, perdesse os pontos e a vitória, e Rosberg subisse para primeiro e Hamilton para segundo, o inglês da McLaren ficaria com mais pontos do que originalmente ficou. E Massa novamente terminaria o campeonato como derrotado. Mas repito, mais uma vez para que fique claro, ele pede uma declaração de que a FIA agiu mal e uma indenização. A FIA, por sua vez, tem argumentado coisas interessantes. Uma série de coisas que a gente poderia ficar aqui dias debatendo, vem aparecendo na mídia vinda direto lá dos tribunais. Uma delas me chamou muito a atenção, com Massa dizendo que tomou uma reprimenda interna da Ferrari, quando em 2009 disse numa entrevista por aí que acreditava que sim, Alonso sabia da trama, e recebeu então uma reprimenda formal lá de dentro da própria Ferrari, que fica evidentemente muito fácil de entender, pois a Ferrari já tinha assinado com Alonso para 2010. E aqui, para fechar, eu trago para você minha conclusão, meu ponto de vista jurídico, lembrando sempre que não sou especialista no assunto, nem atuei jamais na Inglaterra. Mas veja, como eu comentei, há princípios gerais do direito. O primeiro deles é o chamado: o direito não socorre aos que dormem. 15 anos depois, Massa, sem a Ferrari, decide acionar a FIA. Pois bem, fica patente, pelo menos para mim, que Massa e a Ferrari sabiam, que a FIA e Eccleston sabiam, porque isso está no documento. Portanto, a declaração de Eccleston em 2023, no meu entendimento, não soma nada ao caso de Massa para justificar entrar com a ação tanto tempo depois. Ele e a Ferrari decidiam porque não lhes convinha fazer nada em 2009. E ele, quando disse então o que disse sobre Alonso, tomou, nas palavras dele, uma reprimenda interna, o que reforça que ainda assim preferiram não fazer nada. E preferiram não fazer nada por 15 anos. E isso pode parecer brincadeira, mas pega muito forte. Cansei de ver ações de dano moral sendo julgadas improcedentes porque a pessoa demorou demais para entrar com a ação. Entrou ainda dentro do prazo, mas entrou num período distante, o que levou o juiz a julgar que talvez a pessoa não tivesse tão chateada assim com o que aconteceu. O que leva Felipe Massa a entrar com essa ação? Não sei. Como seus advogados aqui na Inglaterra enxergam que há chance de sucesso nisso? Também não sei. Acho que as coisas poderiam sim ter sido diferentes, não tivesse acontecido o que aconteceu em Singapura 2008. Acho. Mas as coisas também poderiam ter sido diferentes se ele não tivesse rodado na Malásia, não tivesse rodado 5 vezes em Silverstone, se o motor da Ferrari não tivesse quebrado na Hungria e se ele também não tivesse rodado na primeira volta em Melbourne. Vai sair processando os responsáveis por todos esses acontecimentos? Em 3 dos casos ele teria que processar ele mesmo. E aí, como conter o efeito borboleta? Este vídeo traz um resumo do que aconteceu e do que está acontecendo. Não é um prognóstico de resultado, não sei se Massa vai vencer ou não
aquilo que ele pretende. Não torço para que sim, não torço para que não, mas é importante informar o que está em jogo, o que não está sobre a mesa, o que pode acontecer, o que não pode acontecer e as informações, às vezes, colidentes sobre o tema. Eu já havia feito um vídeo em 2023 quando o assunto ferveu e nas últimas semanas recebi mais de uma centena de pedidos nas nossas várias caixas, então achei que valia o tema, mas entrando como vídeo extra na nossa programação num domingo sem corrida. Quando o resultado sair, num vídeo de notícias, a gente noticia o resultado, se ganhou, se perdeu, o que levou, o que não levou, e se tivermos informações para discutir, debater e comentar, o faremos. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like que é de graça. Esse, no caso, em edição extraordinária de domingo. Clique aqui embaixo, não custa nada para fortalecer nossa distribuição de conteúdo. Comente o que você acha, comente se você se lembra, comente de onde nos assiste, deixe um emojizinho, qualquer tipo de interação ajuda a turbinar o algoritmo. Para não perder nada do que fazemos por aqui, já sabe, canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp, onde você entra e passa a receber um recadinho automático no instante em que eu publico cada um destes conteúdos. Por fim, nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, estão passando aqui os arrobas, os links estão lá embaixo na descrição. A gente se vê aqui no próximo vídeo, valeu e aquele abraço.